Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Nayane Oliveira e hoje a nossa aula, vai ser recordando um pouco sobre as células. Células são estruturas vivas, mas antes da gente dar início, a gente vai seguindo novamente, vendo aqui as orientações contra a nossa luta, sobre o Covid-19, tá? Então, como se prevenir? Use máscara, certo? Utilize o álcool em gel 70%, tá sempre lavando as mãos entre 20 a 30 segundos, certo? Mantendo o distanciamento social. Só saia de casa se realmente for necessário, E sempre lembrar de desinfectar os objetos pessoais, como seu celular, relógio, anéis, certo? O seu óculos, tá bom? E fica ligado nos sintomas. Teve febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar, procure imediatamente um ponto de saúde, tá certo? O melhor cuidado é a prevenção. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Recordando, células são estruturas vivas, certo? Os seres vivos, eles são formados por uma ou mais células, E o que é uma célula? Vamos ali relembrar, Célula é uma pequena estrutura viva que pode ser vista, certo, com o auxílio de um microscópio, Por exemplo, um ser humano adulto é formado por centenas de trilhões de células, certo? É muita célula mesmo, Nem todas as células têm o mesmo formato. A forma de uma célula está relacionada à função que ela executa, ou seja, formato da célula associado à função no organismo, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de células no nosso corpo, tá? A célula muscular, ela tem como característica um formato alongado e contrai com facilidade, Isso permite que esses músculos sejam ora relaxados e ora contraídos, tá? Outro exemplo aqui são os glóbulos vermelhos, as células que compõem o nosso sangue, Eles têm características arredondadas que facilitam a movimentação nas veias e nas artérias, Isso junto com outros componentes, que compõem o sangue para as diversas partes do nosso organismo. Outro exemplo é a célula nervosa, onde, por característica, possui longas, ramificações que favorecem a captação e também a transmissão de impulsos. Então, a gente vai ver aqui também um esquema representativo, tá? De formato de algumas células que a gente tem no nosso corpo, como as células do músculo dos nossos braços, a célula que compõe a camada gordurosa do nosso corpo, as células que compõem o nosso sangue, compõem os nossos ossos, tá bom? Vamos aqui entender um pouco, de como funciona, um esquema de uma célula animal, tá? Então, a gente tem aqui a membrana plasmática, certo? Ela é um envoltório que reveste a célula, Ela tem como função manter unida às células vizinhas, certo? Controlando também a entrada e a saída de substâncias, tá? O núcleo é a estrutura na qual fica armazenada o material genético, certo? Que tem em sua composição a substância conhecida como DNA, tá bom? O citoplasma. O citoplasma, ele já fica situado aqui, É o conteúdo entre a membrana plasmática e o núcleo, formado por água, substâncias dissolvidas e várias outras estruturas, certo? O ribossomos, responsável pela produção, fica situado aqui, responsável pela produção das proteínas necessárias, entre outros fatores, para o crescimento e o reparo da célula. O retículo endoplasmático, ele já fica aqui nessa parte azulzinha, Ele atua já no transporte de substâncias dentro da própria célula. O lisossomos, ele já é essa partezinha aqui, meio amarelada, onde, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, certo? Onde está aqui os 6 apontando. É responsável pela eliminação de substâncias tóxicas e partes da própria célula que estejam desgastadas, tá? A mitocôndrias é o número 7 aqui, onde tem esses pedacinhos aqui, parece feijões, revestidos aqui na figura representada.
são organelas, né, envolvidos no processo denominado respiração celular, por meio no qual a célula obtém a energia de que precisa para viver e continuar fazendo suas atividades, tá certo? E o complexo Golgi-Enze, né, que são essas estruturazinhas aqui, ó, o número 8, tá? Que ele armazena as proteínas até o momento de serem utilizadas. Recordando pluricelulares e unicelulares. Todas as células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna, cada parte responsável por uma atividade. Há seres unicelulares, seres que contêm apenas uma célula, como, por exemplo, as bactérias e os protozoários, tá? Que também são chamados de micro-organismos ou micróbios. E seres pluricelulares ou multicelulares, são aqueles seres que possuem muitas células, mais de uma, tá? Como, por exemplo, os animais e as plantas. Com base em alguns critérios empregados na classificação dos organismos, os seres vivos podem ser classificados em dois grandes grupos, os procariotos e os eucariotos, tá? Perdão. Vocês olhando essas duas células, tá? Vocês conseguem perceber alguma diferença entre elas? Certo? Aqui é uma célula procarionte, né? Ela não contém membrana, certo? Ela não contém membrana que envolve o núcleo, né? O material genético dessa célula, ela é misturado simplesmente ao citoplasma, sem nenhum tipo de organização aqui, tá? Essa célula é uma célula eucarionte, né? É uma célula que há uma presença de uma membrana que envolve o núcleo, certo? E você percebe o núcleo bem organizado, onde nele contém um material genético bem organizadinho dentro do núcleo, ok? Os seres procariotos, né, eles são seres unicelulares, que são formados por células procarióticas. Já os seres eucariotos são seres unicelulares ou pluricelulares, que são formados por uma ou mais células eucarióticas, ok? Os seres procariotos, né, são unicelulares formados por células procarióticas, na qual não há um núcleo individualizado por membrana, certo? Ou seja, possui material genético, né, disperso aqui dentro do citoplasma, certo? E a gente tem como exemplo as bactérias. Os seres eucariotos, né, são unicelulares ou pluricelulares, são aqueles que possuem mais de uma célula, né? E há um núcleo bem definido e delimitado por uma membrana, né? O material genético ele é bem organizado dentro do núcleo, né? E são exemplos desses seres os animais, vegetais e fungos, né? Dentre isso a gente tem a célula animal, a célula eucariótica, e uma célula vegetal, uma célula eucariótica. Os domínios de seres vivos. Os seres vivos já foram classificados em dois reinos, o dos animais e o das plantas. Depois, com o passar do tempo e o aumento dos conhecimentos biológicos, passaram a ser classificados em 6 reinos. E com base nas informações obtidas, entre comparações de anatomias, morfologias e dentre outras, como o tipo de célula que forma o organismo, seja ela procariótica ou eucariótica, foi proposta a classificação dos seres vivos em 3 domínios. Né? Esses domínios eles recebem nomes vindos do grego, tá? E domínio seria uma categoria mais ampla que reino, por isso que vocês vão ver domínio que tem mais de um reino, tá? Então, os seres vivos, eles dividem-se em o domínio bactéria, onde é constituído pelo reino das bactérias, o domínio arqueia, que é constituído pelo reino das arqueias, o domínio eucária, que é constituído pelo reino protistas, né, o reino das plantas, o reino das plantas, o reino dos fungos e dos animais, tá? Vamos saber um pouco mais detalhado sobre esses reinos. O domínio bactéria, né? Ele compreende os seres unicelulares procarióticos, geneticamente chamados de bactérias, tá? Então, a gente tem os seres das bactérias, né? Onde encontra bactérias unicelulares, certo? As bactérias e as cianobactérias, que podem ser autotrófica ou heterotrófica. O que seria isso? Vamos relembrar lá da aula passada, né? Autotrófico são seres que produzem o seu próprio alimento.
heterotróficos são aqueles seres que não produzem seu próprio alimento, tá bom? Vamos aqui para o domínio da arqueia, né, que são constituídos pelos seres unicelulares procarióticos, denominados arqueias, certo? Essas arqueias, elas são unicelulares, certo? E também são autotróficas ou heterotróficas. O domínio eucária, que é formado pelos reinos fungi, reino dos fungos, pelas plantas, reino plantae, e pelos animais, o reino animalia, e os protistas, certo? Onde os protistas são seres, né, todos são seres eucarióticos, né, onde os protistas são unicelulares e podem ser também pluricelulares. Exemplo de unicelulares são os protozoários, que são heterotróficos. Pode ser unicelulares ou pluricelulares as algas, que são autotróficas, certo? O reino plantae, que é o reino das plantas, seu tipo é eucariótica, né? E são células pluricelulares, exemplo as plantas, que são autotróficas. O reino fungi, reino dos fungos, são células, pode ser células unicelulares e pluricelulares, certo? Alguns exemplos de fungos, né, que são heterotróficos. E o reino animalia, que são o reino dos animais, formado por células pluricelulares, né, por exemplo, os animais, e são também heterotróficos, certo? Obrigada, galerinha, pela atenção e até a próxima aula.